Olá, meus irmãos. Então, estamos aqui sobre os pentecostais, né, que surgem aí desse segmento do evangelicalismo norte-americano e que hoje já são, em muitos países, já são mais do que todos os evangélicos chamados em algumas nações, como no próprio Brasil. Depois nós vamos ver aí como surge esse movimento. Esse movimento surgiu dos Estados Unidos em 1900, no Colégio Bethel, em Topeka, Kansas, fundado por Charles Parham. Após estudos bíblicos, Parham e seus alunos chegaram à conclusão de que a glossolalia era o sinal do batismo com o Espírito Santo. Glossolalia é falar em língua estranha, né? Diferente do que ocorreu em Atos capítulo 2. Né? Atos capítulo 2, ainda que eles falaram como um dom, era língua inteligível. Quando nós falamos de glossolalia, falamos de língua do Espírito, que é incompreensível. E eles estudando, né, estavam ali um grupo de irmãos que esses, vamos colocar, conservadores, evangelísticos, o que ocorreu? Eles estudando, começaram a observar e entenderam que o batismo do Espírito Santo era para a nossa época. E começaram então a buscar isso. Eles chegaram à primeira conclusão que deveria ter como evidência externa o falar em outras línguas. O que ocorre? Em uma vigília, na passagem do ano de 1901, uma das alunas de Parham, Agnes Osman, ao receber oração por imposição de mãos, falou em línguas. Então essa foi a primeira que surge, né, com o batismo com o Espírito Santo daquele movimento que surge. Em 1905, Parham criou a escola bíblica de Houston, nos estados do Texas. Um dos alunos de Parham em Houston foi William Seymour, pastor negro da igreja Holiness. Então veja quem que era Seymour. Seymour era um pastor. Naquela época havia a segregação racial. Eles não podiam congregar junto, não podiam andar no mesmo veículo de transporte junto, os negros com os brancos, não podiam cultuar junto, não podiam ir para a escola junto, segundo alguns livros, né, falando sobre a história de William Joseph Seymour. Ele aprendia teologia do lado de fora. Os alunos brancos estudavam na classe e ele ficava do lado de fora da janela assistindo o culto à escola, e ele acabou ali sendo impactado por aquilo, né? E mesmo não ainda sendo batizado, ele cria piamente que Jesus batizava com o Espírito Santo. E essa igreja, esse movimento Holiness, era uma igreja conservadora da época, né? Chamados santificados, separados, né? E agora ele acaba tendo esse chamamento de Deus, né? Então veja que começa em 1900 com um professor e os alunos, um irmão com seus alunos, e dentre esses, a primeira, Agnes Osman, recebe o batismo do Espírito Santo. Parham depois recebe também. Em 1905 ele cria essa escola bíblica, e o objetivo deles era o quê? Ensinar as Escrituras, bem como o batismo com o Espírito Santo. E aí ocorre que não em 1966, mas em 1906, Seymour foi expulso da igreja evangelista em Los Angeles por pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. Começou a pregar, era uma coisa que eles não acreditavam, e como era para eles uma doutrina nova, não aceitaram ao ponto de o expulsarem. O que ele faz? Ele passa então a dirigir as reuniões de oração na Rua Azusa 312, onde em abril de 1906 um menino de 6 anos começou a falar língua estranha em seguida com outras pessoas. Então começou a haver ali esse movimento. Esse movimento começou a crescer de tal maneira que as reuniões passaram a ser lotadas e cheias de manifestação dos dons e batismo com o Espírito Santo, cura, maravilhas, milagres. O próprio Seymour batizado com o Espírito Santo posterior, né? E aí começa a acontecer, e isso abrange o mundo daquela época. Então começou a chegar notícia da Europa,
nos países da América, e aí começaram a subir para esse movimento. Veja que a própria lição nos mostra, né, que até mesmo a imprensa se interessa em querer saber desse assunto, e acabam muitos deles até se convertendo, vendo os sinais acontecendo. Para os primeiros pentecostais, as suas prioridades eram o que? A santidade pessoal e o evangelismo. Eles não tinham ostentação, eles não se preocupavam com a vida que eles tinham, não se preocupavam com a conquista para esse mundo. A preocupação deles era de ter uma vida santa, pessoal, uma vida separada para Deus, consagrada a Deus, e de fazer o evangelismo. Uma vez que eles eram batizados no Espírito Santo, nascia a chama pentecostal neles, né? Então eles iam buscando alcançar as vidas. Veja que isso aqui, até pouco tempo atrás, aí eu posso dizer, 20, 25 anos atrás, era uma coisa comum nas Assembleias de Deus. O que os jovens queriam? Ser batizados com o Espírito Santo e serem preparados para o campo de trabalho. Na minha geração, como jovem, o que nós queríamos? Enquanto alguém está preocupado em fazer faculdade de engenharia, de faculdade de medicina, nós estamos preocupados em nos separar, ser santos para Deus e evangelizar, ganhar alma. E aí depois de um certo momento a gente percebe que isso foi mudando. Hoje a gente tem uma geração preocupada, na verdade, como nós podemos dizer aí, preocupada com a vida, na verdade, terrena, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Então isso é muito preocupante. Veja que eles estão vivendo ali algo glorioso. Quando a gente lembra um pouco da história, conta-se a história na lição, já na última lição, na lição 10, que Tomás de Aquino, quando ele foi até certo Papa, chegando lá, o Papa começou a mostrar a riqueza que agora o Vaticano tinha, e começou a mostrar e disse: veja, Tomás, que nós já não somos mais pobres, agora nós temos prata e temos ouro. Ele disse: é verdade, temos prata e temos ouro, mas nós não temos mais o poder de dizer levanta e anda. Perdeu-se, porque o que passou a ter valor eram as coisas e não as pessoas. Então isso é muito importante para nós como pentecostais. Qual é a nossa prioridade? O que eu tenho como prioridade como pentecostal? A minha prioridade é o quê? É essa vida? Ou a minha prioridade é o reino, em me preparar, em me santificar e buscar as almas para Cristo? Então essa era a prioridade ali que você via na vida de Jerry Moody, de Billy Graham e desses homens que Deus levantou na história da igreja. Que isso seja o desejo do nosso coração também, de ter uma vida de uma santidade pessoal, independente das pessoas, ter uma vida consagrada, separada para Deus, e a preocupação em evangelizar o mundo. Amém? Esses pentecostais, na sua maioria, sustentavam a teologia conservadora e a escatologia dispensacionalista. Isso é muito importante também, irmãos. Nós somos, volto a dizer, pentecostais, ortodoxos, biblicistas, clássicos, e dentro disso nós sustentamos também isso, né? A teologia conservadora. Somos conservadores dos padrões morais e éticos, né? E cremos na escatologia da dispensação. Então, as 7 dispensações que a Bíblia traz, e cremos nessa a escatologia dispensacionalista, sendo que nós cremos na pré-tribulação, no milênio, nós cremos tudo que, na verdade, as Escrituras nos traz sobre a escatologia da dispensacionalista. Então isso é muito importante para nós também. Esse movimento difundiu-se rapidamente nos Estados Unidos e deu origem a várias igrejas, dentre elas a Assembleia de Deus, tornando-se a maior denominação pentecostal dos Estados Unidos. Veja, alguém pensa que a Assembleia de Deus surgiu aqui. Veja que quando havia a segregação racial, Martin Luther King, ele era, na verdade, um crente pentecostal.
Só que ele era da ala dos negros e havia a Assembleia de Deus dos brancos, até que se uniram quando caiu a segregação e tornou uma única igreja. Tá? Mas como que era o nome? Assembleia de Deus. Olha que interessante, a gente pensa que a Assembleia de Deus foi o Navinho e Daniel Berg que por um acaso colocou o nome, não. É que ele está trazendo de onde que ele veio? Da Suíça, nós vamos ver um pouco sobre isso. Eles chegam na América do Norte, se conhecem lá, veja, eram dois suecos que se conheceram na América, eles não se conheciam lá na Suíça. Eles têm experiência com o batismo do Espírito Santo, eles vão para uma mesma conferência, se tornam amigos, nós vamos ver tudo isso. Mas veja que esse nome, Assembleia de Deus, é o nome da igreja na América do Norte. Eles começam a surgir várias igrejas, dentre elas as Assembleias de Deus. Tem outras igrejas também que se tornaram pentecostais e de muito conceito na América do Norte por ocasião do movimento. A implantação das Assembleias de Deus no Brasil deve-se aos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, oriundos da Igreja Batista. Em 1909, Berg e Wingren afirmam ter sido batizados com o Espírito Santo. Berg e Wingren se encontram numa conferência pentecostal em Chicago, tornam-se amigos e sentiram chamados a fazer a missão no Brasil. Veja, diferente do que ocorreu na Rua Assunção, não era a Rua Azusa, era em outra região da América do Norte. Eles estão aqui em Chicago, e lá em Chicago eles sentem um chamado para vir fazer missões no Brasil. Tem até aí um filme que a CPAD fez, não sei se vocês chegaram já a assistir, lá atrás eu até tinha um DVD, acho que até deve ter ainda, e mostra, a história, como que aconteceu, quando eles vão morar, olha no globo, e Deus mostra para eles Belém, que lugar é esse? E aí eles entendem que eles tinham que vir para cá, os dois vêm para cá pela fé, ajuntaram recursos, deram dinheiro para eles virem para o Brasil, não falavam nada da língua portuguesa, e chegaram no Brasil. Quando eles chegaram? Dia 19 de novembro de 1910, os dois chegaram ao Brasil, por serem membros da primeira Igreja Batista dos Estados Unidos, se tornando membros da Igreja Batista em Belém do Pará. As práticas pentecostais de ambos logo começaram a causar divergência na Igreja Batista, porque eles chegaram aqui movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Chegam aqui cheios do Espírito Santo. Qual que é o propósito deles? O propósito deles é pregar sobre o batismo do Espírito Santo. Isso causou o quê? Uma divergência. Por quê? Porque eles estavam dentro de uma igreja tradicional, que não cria. Para eles, os batistas, naquele momento, eles acreditavam que os dons e o batismo do Espírito Santo era relegado somente aos apóstolos, até a era apostólica. Então eles acreditavam que havia cessado, eram considerados aí os primeiros cessacionistas, que não criam na continuidade, como nós que somos continuistas cremos na continuidade dos dons. Então isso começa a criar uma divergência, e o próprio pastor da igreja batista, como é que eles chegam? Belém do Pará, são conduzidos à igreja, vão morar no porão da igreja, e aí o pastor agora os exclui. Só que quando eles são excluídos, isso ocorre em 1911, por esta causa, ou seja, por causa dessas divergências, eles são excluídos em junho de 1911, com outras 18 pessoas que também foram desligadas. Dentre elas estava Celina de Albuquerque, a primeira brasileira a receber o batismo com o Espírito Santo. Depois, todos esses foram batizados com o Espírito Santo. Então, veja que interessante, Deus ele foi separando para ele, as pessoas que ele queria dentro desse movimento pentecostal. Então, ocorreu na América em 1901 ocorre o primeiro batismo do Espírito Santo da menina. Depois Charles Parham ele cria a escola, aí ele tem o seu aluno que vai se tornar preeminente, que vai ficar em evidência, que é o pastor negro William Joseph Samuel, e aí esse Deus, através dele, de um homem que era cego de uma vista, que não tinha uma referência, Deus começa um movimento,
e aí aquilo cresce, e aí alcança o mundo daquela época, que ficam impressionados com o que estava acontecendo, e aí no mesmo momento ocorre a vinda de Daniel Bernardino, quando a América está vivendo um mover do Espírito Santo, e aí eles têm a revelação de vir para o Brasil, e aí começa a história da Igreja Assembleia de Deus do Brasil. Aí veja que interessante, em 18 de junho de 1911 fundaram a Igreja Missão da Fé Apostólica. Como é que chamava a igreja lá? Missão da Fé Apostólica, lá de Seymour, de William Seymour. Agora, o que eles fazem? No dia 11 de abril de 1918, eles registram como Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus Missão Brasil. Eles sustentam isso como igreja congregacional até 1930, quando depois ele passa para os brasileiros, sendo o Caminho de Lima e os demais obreiros que fundam então a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, e aí a igreja começa então a se tornar de vez congregacional. Ela tem a parte congregacional e episcopal, ou seja, ela tem essas duas frentes de trabalho. Amém, irmãos? Então esse é um movimento, uma forma sintética, resumida, como chegou o pentecostalismo, tanto na América, e esse fluiu-se pelo mundo daquela época, mas principalmente para nós. O Brasil se tornou, posteriormente, o grande berço do pentecostalismo. O Brasil hoje tem uma referência muito grande sobre isso. Terceiro texto, nós vamos dizer os carismáticos, Isso é importante para nós também. O que nós imaginávamos de carismático? Eu, particularmente, quando não havia estudado ainda, eu achava que carismático era só os católicos romanos. Mas não, irmãos, não de forma alguma. Vamos dizer, o movimento carismático é um movimento interdenominacional para a renovação cristã e uma das forças mais populares e de crescimento mais rápido no mundo cristão. Como surgiu a igreja pentecostal, que cria em Atos 2 e recebe ali o batismo do Espírito Santo, os dons espiritual, havia umas igrejas tradicionais, batista, presbiteriana, as igrejas episcopais, luterana. Essas igrejas não acreditavam, mas a partir do momento que ocorre isso, começa a haver algumas reuniões. Eu estava conversando com a Roberta, filha do pastor Manuel, como que ocorreu na época do Davi, pastor da Lavra, Davi Clavas. Eles eram tradicionais, e aí começou a acontecer um movimento, e aí ele não foi, ele começou a mandar a mulher dele ir acompanhar o que estava acontecendo no culto, na casa de determinado irmão, que diziam que estava acontecendo lá um movimento, e ele mandou a esposa ir lá, muito mais para ver e verificar, do que receber alguma coisa. E quando ela foi, determinado tempo, Jesus batizou ela com o Espírito Santo. E aí dela, ele foi, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. E a igreja deixou de ser uma igreja tradicional e se tornou batista, primeira igreja batista da Lapa, a primeira igreja batista renovada da Lapa. Era a igreja batista tradicional, se tornou renovada. E isso começou a acontecer. Aquele Jardim Líbano, não sei se o pastor Manuel vai lembrar, tem a igreja batista ali, onde o Dan foi velado, onde os jogadores, os amigos do Marquinhos esteve lá. Era uma igreja tradicional até poucos tempos atrás. Chegou lá também a renovação carismática e eles se tornaram igreja renovada. Então veja que esse movimento ele surge para as igrejas tradicionais no primeiro momento. Então vejamos aí o que diz. Conhecido também como a nova onda do movimento pentecostal. Porque a primeira onda foi aonde? Foi lá em 1900, com Charles Farman. E isso alcança ali o William Seymour e alcança ali os pentecostais. Agora isso é conhecido como uma segunda onda. Em 1960 começa o início desse movimento, que dura durante 2 décadas, 1960 e 1980. Milhares de episcopais, presbiterianos, metodistas, batistas, luteranos, entre outros, experimentaram a operação dos dons espirituais. Então, essas igrejas começaram a receber. Nós conhecemos o pastor Manuel, um amigo que, sendo
presbiteriano, ele veio para uma reunião dos assembleanos e Jesus batizou ele e deu a ele o dom de profecia e o dom de visão. Então ele se tornou o quê? Na verdade, carismático. Essa palavra carismático, carisma, que vem de dom de Deus, por Deus. Então eles passaram a receber essa parte. Isso daí nós estamos falando da parte protestante. Nesse período houve uma grande perplexidade entre os pentecostais, trazendo grande divergência entre eles. Por quê? Porque os pentecostais eles eram o quê? Separados, consagrados. Eles eram o quê? Vamos colocar aqui, vamos lembrar aqui um pouco, só com uma linguagem de figura. Quando houve o derramamento do Espírito Santo, quem foi que recebeu? A primeira lá em Atos capítulo 2, os judeus. Não foram os judeus? Então o que eles entendiam? Que aquilo era para eles. Agora passa um determinado momento, porque Atos dos Apóstolos é um período de mais ou menos 30 anos da história da igreja, e ocorre que Pedro vai na casa de Cornélio e está pregando a palavra e o Espírito Santo cai sobre eles são batizados com o Espírito Santo. E aquilo causa um impacto, porque eram gentios, não eram judeus, eram homens que não tinham a mesma religiosidade ou promessas ou separados como eram os judeus. E aí Deus está mostrando aquilo que ele falou para Pedro: não considere imundo aquilo que eu tenho santificado. Ocorre agora que os pentecostais olham para aquilo e ficam perplexos. Por que perplexo? Porque o que aquilo traz o quê? Divergência. Por quê? Porque eles começam a olhar assim: mas como? Eles não têm uma vida como nós, eles têm, alguns entre eles já são até liberais, mas na verdade Deus começou a alcançar aqueles que na verdade tinham sede de Deus e começaram a buscar. Qual era a palavra que Pedro disse para quem que era o batismo com o Espírito Santo? E primeiro ele disse que era nos últimos dias. Então os últimos dias começou quando? Em Atos. Nós estamos nos últimos dias. E ele diz que essa promessa diz respeito a vós, a todos quantos estão perto, a todos quantos estão longe, e todos quantos o Senhor nosso Deus chamaram. Então isso causou uma perplexidade, porque eles achavam que aquilo ali era só para os pentecostais, mas aquela promessa era para todos quantos o buscassem. Então era considerado como uma segunda onda. Nesta seara surge a renovação carismática católica, diferente da renovação carismática ali, no sentido para as igrejas tradicionais. E por quê? O movimento católico surgiu nos Estados Unidos em meados da década de 60. Ele é voltado para uma experiência pessoal com Deus, particularmente através do Espírito Santo e seus dons. Porém, o que acontece? Eles continuam dentro da idolatria. Não há um abandono, não há uma mudança. Veja, irmãos, quando nós vamos para a Bíblia, temos que tomar cuidado. Primeiro que nós não ensinamos ninguém a falar língua estranha. É a língua que o Espírito Santo dá a cada um como ele quer. Segundo, o que Jesus falou? Dentre algumas atividades do Espírito Santo, ele diz: olha, vos convém que eu vá, é melhor para vocês que eu vá. Se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, enviar-lo-ei, e ele, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. E aí ele vai dizendo algumas coisas: ele vos guiará, ele vos fará lembrar o que eu vos tenho dito. Mas ele disse uma coisa importante: ele me glorificará. Alguém batizado com o Espírito Santo não vai glorificar Maria, nem Pedro, nem vai continuar nos dogmas errados. O Espírito Santo é quem convence. Então, para essa parte, como dizia o pastor Valdir, o sinal está amarelo, e mais para vermelho do que para verde, no sentido da renovação. Para as igrejas interdenominacionais, elas professam a mesma fé que nós, elas têm a mesma Bíblia que nós, elas creem no mesmo Cristo que nós, elas buscam o arrependimento como nós. Então, por que eles não podem receber? Agora, eu até acredito que alguém possa, dentro disso, ou até dentro de uma igreja neopentecostal, que não tem nada a ver com o pentecostalismo, receber, mas a partir do momento que ele recebe, ele sai de lá e vai buscar uma igreja ortodoxa na Bíblia.
ele não vai continuar na idolatria, ele não vai continuar no paganismo, ele não vai continuar nos dogmas, ele não vai continuar acreditando que ele é salvo porque ele contribui fazendo as boas obras. Logo ele vai entender, pelo Espírito Santo, que quem gera isso em nós é Deus, graciosamente. Amém? Então, qual a diferença? Você até falou aí, mas eu já percebi. Renovação carismática, protestante. Então, os dois surgem no mesmo período. Na década de 60, do século passado, eles dois surgem no mesmo período. Só que a diferença é que as igrejas interdenominacionais, elas estão recebendo da fonte que é Cristo. E a Igreja Católica Renovada, ela na verdade está buscando isso dentro da idolatria. Eu estou assim das duas carismáticas, a carismática e a PT. Nós vamos mostrar agora a diferença que é entre elas. Ok? Amém? Então, aqui só para ficar claro, para nós acreditamos que um crente de uma batista, ele pode se buscar e receber o batismo do Espírito Santo. E ele não vai precisar sair da igreja dele, porque lá professa a mesma fé que a nossa. A pessoa não precisa sair a não ser que aconteça igual aconteceu com Daniel Berg na vinda. Olha, eu te convido a se retirar daqui, então você vai procurar uma igreja pentecostal. Amém? Mas se não, ele não. E geralmente, quando ocorre esse movimento, ele ocorre de uma forma geral, como nós estamos falando, que as igrejas passam a ser renovadas. Já no caso da Igreja Católica Romana, ela permanece na idolatria, na mariolatria, no dogma do purgatório, no dogma dos sacramentos. Então, nós não acreditamos que seja o mesmo batismo que nós estamos falando, a mesma renovação. Ou o mesmo movimento carismático. Nesse quarto ponto, uma avaliação global. Aí sim, pastor Manuel, nós vamos mostrar agora a diferença do pentecostalismo para o movimento carismático. Há uma diferença. Eles creem quase que nas mesmas coisas, batismo com o Espírito Santo, dons, creem quase que nas mesmas coisas, porém diferem de umas. Por exemplo, para o movimento carismático, eles creem que a evidência não necessariamente seja falar em língua estranha, mas os dons, os sinais, para nós não. Pelas escrituras, a primeira coisa que ocorria quando alguém era batizado com o Espírito Santo era falar em outras línguas. É a evidência externa de que essa pessoa foi batizada. Tá? Então vamos ver aqui. Embora o movimento carismático tenha sido algo semelhante ao pentecostal, era diferente de várias maneiras importantes da renovação anterior. Então veja, pastor Manuel, embora ele seja semelhante ao pentecostal, era diferente. E por quê? Ele era diferente da renovação anterior. Anterior, que a gente fala em 1900, quando começa ali, como nós estamos por Charles Farman, depois passa por William José Sênior e chega até os nossos dias, ela é diferente do que é colocado. Se não, vejamos, vamos dar uma olhada. Não sei se dá para você, bom, dá para ver bem. Qual é a diferença entre pentecostal e carismático? Pentecostal, crentes, teólogos e igrejas pentecostais são derivadas do avivamento pentecostal da Rua Azusa, nos Estados Unidos, no início do século XX, em 1906. Todo pentecostal crê no batismo com o Espírito Santo como uma experiência distinta da regeneração e com vistas à capacitação para a adoração e a missão. E a maioria dos pentecostais crê na evidência do falar em outras línguas como obrigatória desse batismo, ok? Então, o que aqui o irmão coloca, na verdade, ali da Rua Azusa, mas nós sabemos que o movimento ele surge antes da Rua Azusa, com Charles Farman, que na verdade tem como aluno o William Seymour, que é da Rua Azusa, e aí esse movimento ele vai estendendo até chegar aos nossos dias atuais. Amém? Pentecostal, vem de Pentecostes, que foi a festa dos judeus, na qual o Espírito Santo foi derramado inicialmente com a evidência das línguas, conforme Atos 2. Então, em Atos 2, as línguas foram derramadas de forma
inteligível, compreensível. A partir de então, nós vemos ali ocorrer a manifestação de forma sem compreensão das escrituras, das línguas, ou seja, chamadas elas de línguas estranhas ou língua do Espírito. Aquele que fala o mistério com Deus. Então, uma diferença. Amém? Então, isso aqui é o pentecostal. Qual é a diferença? O carismático, crentes, teólogos e igrejas carismáticas são igrejas derivadas, igrejas tradicionais, derivadas de igrejas tradicionais históricas que receberam influência do pentecostalismo, sobretudo a partir da década de 60. Todo carismático crê na continuidade dos dons espirituais, mas não necessariamente crê no batismo com o Espírito como uma experiência distinta da regeneração. Carismáticos não creem que as línguas sejam a evidência obrigatória do batismo do Espírito Santo. Então veja, nós precisamos separar. Alguém pensa assim: o batismo do Espírito Santo vai trazer uma mudança de caráter. Não é isso. Essa regeneração é feita pelo Espírito Santo, mas é uma outra situação. Todo crente deve nascer de novo. E nascer de novo ele passa pela regeneração, conforme Paulo escreve a Tito no capítulo 3, versículo 4 ao 6, principalmente versículo 5, que ele fala da lavagem da regeneração pelo Espírito Santo, da regeneração que o Espírito Santo faz em cada um de nós que somos uma nova criatura. Tá? Então, automaticamente, como está escrito aqui, é uma experiência distinta da regeneração, o batismo do Espírito Santo. Porém, para os pentecostais, nós cremos que a evidência está língua estranha. Para o movimento carismático, ou para os carismáticos, as igrejas carismáticas, vamos colocar assim, na verdade não há necessidade, eles acham que não há necessidade disso. Então, uma pessoa que for cheia, que falou que teve uma visão, uma revelação, ele é considerado como batizado com o Espírito Santo. Para nós, não. Para nós, o batismo com o Espírito Santo, ele abre uma porta para os dons espirituais. Através do batismo do Espírito Santo, eu vou me incluir ali em 1 Coríntios capítulo 12, o Espírito Santo dá o dom a cada um como ele quer. A uns ele dá para ser, ele dá um dos 9 dons que está em 1 Coríntios, o dom da palavra da sabedoria, da palavra da ciência, discernimento de espírito, dom da profecia, dom da interpretação de línguas, variedade de língua, dom de cura, dom de fé, dom de maravilha. Ou seja, isso para nós ocorre posterior ao batismo do Espírito Santo, porque são chamados de dons do Espírito Santo. Quando nós falamos dom de serviço, já é uma outra parte, são dons também, carisma, mas já são de uma outra linha diferente dessa que nós estamos falando, como quando nós falamos de dons ministeriais. O dom ministerial, Deus dá um chamamento para alguém para ser ou apóstolo, ou profeta, ou evangelista, ou pastor, ou mestre e doutor da palavra. Amém? Carismático ainda também, eles têm o batismo no nome de Jesus. Os carismáticos eles são da linha das igrejas tradicionais, batista, presbiteriana, luterana, episcopal, igrejas tradicionais, que, veja que interessante isso, veja, isso aqui eu acho interessante, crentes, teólogos de igrejas carismáticas são derivados de igrejas tradicionais, históricas que receberam influência do pentecostalismo. Nós, na verdade, não recebemos influência do pentecostalismo. Nós fomos batizados nós não fomos influenciados. Nós cremos no batismo do Espírito Santo que ocorreu. Veja, isso aqui, ele ocorre depois disso. Então, o pentecostal, ele na verdade, ele é aquele que é oriundo de 1906, na verdade, ele falando de Rua Azusa. Já o movimento carismático entre as igrejas interdenominacional, ela se dá, na verdade, pela influência desse pentecostalismo que as igrejas pentecostais receberam e vieram trazendo desde 1906, através ali da Rua. Isso não significa que é que nem algumas seitas que batizam em nome só de Jesus. Não. No caso deles, eles copiam, por exemplo, fala de batizar em nome de Jesus, como Pedro falou. Sim. Em Atos. Sim. Mas não que ele crê só em Jesus, ele crê também. Não, ele crê na Trindade, eles creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Veja, a forma litúrgica de nós cultuarmos, ela não denota que é um erro. Por exemplo,
nós não batemos palma. Mas existem igrejas que batem palma. Eu respeito quem bate palma, mas nós não temos isso na nossa liturgia. Nós, na verdade, quando vamos batizar, utilizamos o modelo da Bíblia, ide, fazer discípulos, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem que ensinou isso? Foi Jesus. Qual é o modelo que nós temos? É esse. Então esse é o modelo que nós vamos utilizar. Mas se o camarada batiza em nome de Jesus, crendo que ele está invocando, é a liturgia deles. Nós batizamos nas águas, que nós entendemos que o batismo deve ser em águas, porque a palavra batismo já é imersão em águas. E aí nós vamos pegar a referência bíblica, nós vamos ver Jesus entrando nas águas, Jesus saindo das águas, sendo batizado. Nós vemos quando Filipe batiza o eunuco, e ambos entram nas águas, e ambos saem das águas. Então entendemos que o batismo literal bíblico é isso. Mas algumas igrejas denominacional batizam por aspersão, batiza por aspersão, como a presbiteriana. É a liturgia deles. Nós procuramos nos aproximar do que a Bíblia nos ensina. Essa parte do batismo aspersão, ela não é bíblica, porque não. Assim, sobre sepultamento. Sim. Então, sepultamento não é situação. Por isso que nós estamos falando, a Assembleia de Deus é que mais se aproxima do que a Bíblia diz, e por isso nós mantemos esse padrão. Se eles fazem isso lá e a fé deles aceita dessa maneira, para nós o importante é que a pessoa seja batizada em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Principalmente tenha se arrependido dos seus pecados. E amanhã ou depois uma pessoa que não se converteu na Assembleia, veio de uma outra denominação, queira aceitar, queira congregar em qualquer denominação da Assembleia, o pastor não vai obrigar ele a se batizar de novo, porque ele já se batizou crendo que aquele batismo foi válido. Que é o válido. Para ele não para ele, se a fé dele leva ele aquilo, para você não levar ele a pecar. Porque o que ele diz? Um só Deus, uma só fé, um só batismo. Então, se respeita. Como também se ele fala, não, pastor, eu me batizei lá assim, mas eu vi pelas escrituras e eu quero me batizar assim, porque eu creio que esse é o batismo, você vai respeitar também a posição dele. Isso daí, por exemplo, a validade é da pessoa estar arrependida. E ela quer uma nova vida. Sim. Porque eu lembro uma época que o pessoal fala assim, não, quem vem da Universal tem que se batizar de novo, porque eles nem sabem o que está fazendo. E isso daí, assim, se a pessoa tiver fé, mesmo que ela é dela, ela que vai decidir. Então, quando você chega alguém na Universal que fala assim, pastor, eu fui batizado lá, mas eu nem sabia quem era Cristo, eu me batizei lá porque eu estava lá, eu não tive nem sei o que eu estava fazendo. Você vai então falar para ela, mas você não crê no seu batismo? Não. Então é você que está decidindo. Não está fazendo batismo, porque nós estamos dizendo que ela não foi porque não está em parte do batismo dela. É um ato de fé dela. É ela que tem que decidir. Por exemplo, eu vou assistir um batismo de uma igreja que ela vai lá e na hora do batismo eu sou incrédulo, fumo, estou amaziado e a pessoa me chama para batizar, eu vou lá e me batizo naquela igreja. Esse batismo é válido? Não. Na nossa ótica não. Porque o que é batismo? Sepultamento. O que eu sepultei? Se eu continuo fumando, se eu continuo em adultério, se eu continuo amaziado. Então por esse motivo o discípulo ide, fazer discípulo. Em outro texto diz o quê? Ide, ensinai as nações. É o discipulado. Aí depois que você ensina, você batiza. Pastor, mas o eunuco não teve tempo. É uma outra circunstância. Toda regra existia exceções. No caso do eunuco, foi o próprio Espírito Santo que levou Filipe a fazer aquilo. Foi o próprio Deus que fez ele conduzir daquela maneira. Presume-se que o eunuco foi um missionário lá no continente africano naquele momento. Amém? Então, precisamos entender que numa regra deve se manter o que a Bíblia nos ensina. Pastor, uma das evidências do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, né? Sim. Eu conheci uma pessoa que ela era da Batista e ela uma vez me perguntou, você é batizada em línguas e no Espírito Santo? Aí eu fiquei sem entender, né? Ela falou, porque eu sou batizada no Espírito Santo, mas não sou batizada em línguas. Veja, o que nós podemos responder é pela Bíblia, né? Então veja, vamos dar uma olhada, é assunto que nós já falamos em outras oportunidades, mas a pedagogia, ela nos ensina a reflexão. Então veja, quando nós olharmos em Atos capítulo 2, nós vamos encontrar lá, e no versículo 4,
Veja o que diz aqui. Ainda que seja uma língua inteligível, que dava para entender, mas era um sobrenatural, porque aqueles homens estavam falando na língua de cada um daqueles que estavam lá, e não era bagunçado, porque todos conseguiam entender cada um da sua língua, e não estava no cantinho aqui, vem cá, você é sirineu? Os sirineus vêm aqui, eu tenho uma mensagem. Não. À medida que eles iam falando, os que eram sirineus, ainda que no meio da multidão entendiam. Os que eram romanos entendiam no latim. Os que eram, e assim sucessivamente. Então veja, Atos capítulo 2, verso 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Atos 2, 4. Aí vamos lá. Quando a gente vai mais para frente, Atos capítulo de número 10, veja o que diz aí, versículo 44, e dizendo, versículo 44 diz: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então veja, qual que era a evidência? Como que eles sabiam que eles eram batizados? Que eles estavam pulando lá? Não, porque eles viam eles magnificar a Deus em línguas. Vamos lá, continuando. Atos capítulo 19. Encontramos aí a terceira viagem de Paulo, quando ele chega em Éfeso. Veja o que diz aí, verso de número 6, capítulo 19, verso 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então veja aqui, é evidência. Assim que eles recebem o batismo do Espírito Santo, eles começam a falar língua estranha. Quando nós olhamos para Atos capítulo 8, o texto sugere para nós que eles também falaram em línguas estranhas. Veja aqui, Filipe desce a Samaria, prega, eles se convertem, aí agora desce lá a Pedro e João, e eles vão orar por eles. E o que diz o texto? Versículo de número 13. E creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e grandes maravilhas que o faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebeu a palavra, enviaram para Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre eles nenhum tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Agora veja o versículo posterior. E Simão, vendo que a imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Por que ele viu? Como que ele viu? Entende-se que a hora que eles põem a mão, que eles recebem o batismo do Espírito Santo e começam a falar, aquilo identifica Simão que alguma coisa havia acontecido. Por isso sugere também que eles foram falar em língua estranha. Então veja, diferente, irmãos, do que alguém diz que o batismo do Espírito Santo é qualquer língua, como às vezes alguns teólogos liberais, alguns desses que fazem parte de igrejas tradicionais falam, zombam dos pentecostais, mas quando a gente observa dentro das Escrituras, veja o que diz Paulo, 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falar, capítulo 14, desculpe, veja o que Paulo diz, quando ele fala sobre falar em língua estranha, ele não está falando da língua inteligente, da língua que nós entendemos, ele está falando de línguas estranhas, veja, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Amém? Então veja que aqui ele está falando de uma linguagem, de uma palavra que todos entendam. Ele está falando de mistério, porque aquele que fala língua estranha fala em mistério com Deus. Não é o inglês, não é o francês, não é o português, não é o alemão, não é o aramaico que você está numa escola e aprende. É algo dado pelo Espírito Santo. Amém? Então, para nós, a evidência não é simplesmente um milagre. Não é simplesmente a pessoa dizer que teve uma visão. Quantos sonhos de revelação Deus já me deu?
E eu não tenho dom de visão. Quantos sonhos de revelação Deus já me deu, de eu entender, ter o discernimento, e nem por isso eu vou falar que eu tenho dom de sonho, não é? Então, imagine que uma pessoa tem um sonho de revelação, por exemplo, nós podemos falar, no caso de Faraó, ele tinha um dom de visão, de sonho, não, ele sonhou, quem interpretou foi José. Se nós olharmos o caso dos magos do Oriente, que foram levar de oferta, quando eles estão dormindo, eles têm um sonho de revelação. Era o dom aqui? Não, foi uma maneira que Deus se revelou para ele. Então, para nós, o batismo com o Espírito Santo, a evidência dele é externa, é o falar em outras línguas. Amém, irmãos? Então, é isso que difere. Amém? Irmãos, por favor, Moleque, se puder encerrar para nós ali, nós já estaremos encerrando essa lição, que na verdade, a lição, pode encerrar, meu querido. Ela é a lição